Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, para mais uma sessão de estudo nosso na tarde de hoje, dia 24 de janeiro, dando continuidade, né, aos nossos estudos. O tema de hoje é um capítulo da obra Nosso Lar. Para iniciar os nossos estudos, peço a todos que me acompanhem na oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódios, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Bom, meus irmãos, vamos iniciar aqui então a leitura comentada do capítulo da obra Nosso Lar. Capítulo 31, que tem como título a palavra vampiro, né? Então, esclarecendo aqui, antes de nós começarmos, todos nós conhecemos, né, o mito literário do vampiro, né? Muitos livros de ficção já foram escritos sobre isso, muitos filmes já foram feitos sobre esse tema, né? E alguns de vocês podem estar estranhando a colocação desse tema e desse título no capítulo de uma obra de André Luiz. Como nós vamos ver a partir da leitura e comentários aqui sobre o capítulo, é que nesse contexto, a expressão vampiro tem uma conotação muito mais ampla. Não está se falando a respeito daquele ser mitológico, né, que dorme em caixão, segundo a literatura típica, né, que atua à noite, foge da luz do sol direta, é, não gosta de alho, não pode ver a imagem de um crucifixo, etc, etc. Não se trata disso. Mas o que seriam vampiros aqui? Os seres humanos, que durante a sua existência atuaram de maneira intensa, de maneira deliberada, maior ou menor grau, né? No sentido de suprimir a existência, suprimir os recursos vitais de outro ser ou de outros seres para benefício próprio, para satisfação própria. Aí pode ser satisfação monetária, obtenção de riqueza, vários motivos, mas o significado mais geral é basicamente esse. Então, é o que nós vemos. Iniciando, eram 21 horas, ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida. Vamos nos lembrar que no capítulo anterior, André Luiz, Narcisa e a equipe ali da Câmara de Retificações, eles tinham prestado socorro, né, a um pai, né, que estava, digamos assim, bastante abalado, é, e apresentava recorrentes crises emocionais, e ele acusava o filho, que seria um médico, né, de ter ministrado a ele uma medicação que teria acelerado a sua passagem, ou seja, acelerado a sua morte, né? Ah, acelerado o seu desencarne, antecipado. E por isso esse senhor, ele guardava profundas mágoas e revoltas em relação a esse filho. Então, o capítulo fala a respeito disso.
Então, eles estavam descansando desse atendimento, desse auxílio feito a esse senhor, quando fomos atender a dois enfermos no pavilhão 11. Escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse ela. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. Olha só. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde, né? Aí, André Luiz, não insisti, entretanto, fervilhava-me no cérebro mil interrogações. Abria-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Olha só, é de novo aquele apelo do André Luiz à questão do aprendizado pelo aprendizado, da pesquisa intelectual para desenvolvimento, né, da sua mente, e só que ele já havia recebido um conselho da mãe de Lísias, né, dizendo que a indicação dele para trabalhar na Câmara de Retificação era uma oportunidade de serviço e não deveria ser desviada ou desvirtuada no sentido de eu ter uma oportunidade para satisfação dos desejos ou dos instintos próprios, característicos da personalidade do André Luiz, né, que é a aquisição do conhecimento pelo conhecimento. É lógico que a aquisição do conhecimento é importante, é necessário em qualquer atividade que a gente exerça, mas o que a mãe de Lísias quis apontar assertivamente, penso eu, é que ali ele estava para servir. Então, o aprendizado dele deveria ser o aprendizado necessário para a realização das tarefas e não passar desse limite no seguinte sentido: buscar conhecimento para satisfazer a curiosidade pessoal. É esse o ponto, ok? Porque aí ele começa a desviar do foco, que é o interesse pelo trabalho, aprender o serviço para melhor servir, e aí passa a ser, essa ação dele passa a ser a satisfação de um hábito pessoal. Aí ocorre o desvio. Espero ter conseguido me expressar claramente. Aí ele fala: abria-se no mundo a minha pesquisa intelectual, né? Abria-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias, a cada momento, para não me desviar da obrigação justa. Olha só, não me desviar da obrigação justa, aquilo que eu comentei agora há pouco, né? O dever em primeiro lugar e não a satisfação pessoal, a busca pessoal, ok? Então, aqui vê que o André Luiz ele ainda está em processo de construção dessa nova conduta, mas ele já fez isso de maneira própria, ou seja, ele não recebeu uma advertência, ele não recebeu uma indicação externa, por exemplo, aqui da Narcisa, não, ele mesmo percebeu o impulso nele, ele mesmo conteve o impulso, ele não cedeu e ele mesmo reforçou aquela memória do conselho da mãe de Lísias e ele se reajustou em termos de conduta. Então, é um processo de construção, é a construção de um novo hábito. Você precisa alimentar, alimentar, alimentar para mudar essa postura. Logo após 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Narcisa recebeu com gentileza, perguntando: que há, Justino? Qual é a sua mensagem? O operário que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação respondeu aflito: venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas, ou seja, dá indicação aqui que no entorno de nosso lar existiam camadas de vigilância para, digamos assim, manter a instituição livre de ataques ou de aproximação de indivíduos com intenções maldosas, né?
E por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira, Narcisa. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou. Segundo as ordens que nos regem, olha só, segundo as ordens que nos regem, e ele estava obedecendo, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Que me diz? Revidou Narcisa, assustada. Sim, senhora. Então o caso é muito grave. Curioso seguir a enfermeira através do campo enluarado, ou seja, eles saíram das dependências físicas de nosso lar e foram ao campo aberto. A distância não era pequena. Aí, mais à frente, havíamos percorrido mais de 1 quilômetro, olha só. 1.000 quilômetros para o ser humano comum e a altura média são mais ou menos 1.300 passos. 1.300, um pouco mais baixo, aí a perna vai ser mais curta, 1.400, né? Um pouco mais alto, 1.200, em torno disso. 1.300 passos, acho que é uma boa indicação. 1.300 passos é uma caminhada realmente um pouco longa. Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, ou seja, roupas em farrapos, né? O rosto horrendo, provavelmente uma pele pálida, uma pele castigada, né? E as pernas em chagas vivas, né? Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes imperceptíveis ao meu olhar. Ela já estava numa sintonia mais elevada, a experiência dela, ela tinha uma visão espiritual mais profunda, dado o assombro que Narcisa estampou na sua fisionomia, ordinariamente calma, ou seja, quando Narcisa observou essa jovem, essa mulher, ela se assustou, ela demonstrou assombro no seu rosto. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos, dai-me abrigo à alma cansada, onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir a paz desejada. Olha só, ela saudou, fez uma mensagem amistosa, filhos de Deus, dai-me o abrigo à alma cansada. Realmente, ela devia estar com a alma cansada, o estado dela demonstrava isso em algum grau. Mas a pergunta é: onde está o paraíso dos eleitos? Ou seja, ela estava procurando. Isso aqui indica que ela se via como uma pessoa eleita e estava à busca desse paraíso, né? Ela se avaliava como alguém, digamos assim, desculpa, ela se avaliava como alguém que tinha um mérito, que tinha alcançou o mérito, alcançou a graça de viver no paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir a paz desejada, ou seja, ela desejava a paz. Aquela voz lamuriosa sensibilizava-me o coração, né? Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Para André Luiz, né? Não está vendo os pontos negros? Não, respondi, exatamente. O André Luiz não estava com a visão espiritual plenamente desenvolvida. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. Olha só que zelo, que cuidado na fala, né? Em vez de dizer você não está desenvolvido, você não está expandido, etc., não está suficientemente educada, treinada, né? E aí ela continuou: se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nessas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Né? Olha só, criaturas nessas condições. Que condições? Uma quantidade enorme de pontos negros na sua aura, em volta do seu corpo, né? Ou ali na superfície. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno: faço o obséquio de esperar alguns minutos. Ou seja, mesmo percebendo, de certa forma, o que estava acontecendo ali, foi educada, foi solícita, foi, né, sensível. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou: fez muito bem comunicando-me o fato. Vamos até lá.
né, constatar realmente o que estava acontecendo. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, né, o diretor dos sentinelas, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: essa mulher, por enquanto, não pode receber o nosso socorro, ou seja, não pode adentrar nosso lar. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Olha só que declaração forte, né? É preciso entregá-la à própria sorte. Setime escandalizado, André Luiz. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar essa sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Né? Mesmo tendo visto o que viu, Narcisa tentou apelar. Permitir essa providência, esclareceu ele, o Paulo, seria atrair minha função da vigilância, de novo, o dever e a consciência sobre os atos, em primeiro lugar, indicando a mendiga que esperava a decisão a gritar impaciente, olha só, gritando impaciente, exclamou para a enfermeira: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Ou seja, ele está falando, o André Luiz não enxergou os pontos negros, a Narcisa enxergou, o Paulo percebeu algo além dos pontos negros. Agora era minha instrutora de serviço que respondia negativamente, ou seja, a Narcisa não viu, mas o Paulo via, que era o vigilante-chefe, pois eu vejo mais. E baixando o tom de voz recomendou: conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes: 58. 58 pontos negros. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou: esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, uma, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional da ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes, ou seja, de meninas, né? Jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e pior do que a dos homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vultos, né? Ou seja, os suicidas, às vezes, no quadro deles, às vezes, têm atenuantes, assim como homicidas. Ele falou que a situação dessa senhora, dessa mulher, era ainda pior, ou seja, ela era um profissional da área de ginecologia e, pelo quadro aqui descrito, ela cooperou de maneira direta com 58 abortos. É algo assim. É, recordei assombrado os processos da medicina, em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nasciturnos para salvar o organismo materno. Eu vou repetir isso aqui. Recordei assombrado os processos da medicina em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação dos nasciturnos para salvar o organismo materno, nas ocasiões perigosas. Mas, lendo-me o pensamento, o irmão Paulo acrescentou: eu vou ler esse pensamento aqui e retorno para esse ponto que é extremamente importante. Não falo aqui das providências legítimas que constituem aspectos das provações redentoras, que é o Paulo falando. Providências legítimas que constituem aspectos das provações. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória da experiência terrestre com o direito da sublime da vida. Ok? Qual é a posição do Espiritismo com relação a essa questão do aborto? Lógico que o Espiritismo preza pela vida, pela existência, pela continuidade da existência física, né? No caso de uma gravidez, digamos assim, difícil, uma gravidez problemática, toda ação deve ser feita no sentido de auxiliar o bebê, o feto que está em gestação, para que ele possa concluir o seu processo de gestação e nascer, né? Vir ao mundo. Mas existe
uma condição seguinte. Na condição normal, estabelece-se um casal, um homem e uma mulher, ok? E eles vêm a constituir uma família. Então, o que acontece? A orientação da doutrina espírita, isso o próprio André Luiz fala em suas obras mais à frente, o próprio Emmanuel fala, o próprio Chico Xavier, etc., etc., e até mesmo as obras da codificação, que é mais importante manter, num caso em que haja absoluta necessidade de decisão, entre um médico experiente dando socorro, dando auxílio a uma mãe que está com uma gravidez em conflito, uma gravidez problemática, que se, em último grau, se não tiver como salvar o feto e salvar a mãe, priorizar a vida da mãe. Porque a vida daquela mãe, ela já está vinculada a um marido. A vida daquela mãe é possível e é bem provável que ela já tenha tido um outro filho ou outros filhos. E a presença dela, a continuidade dela no seio daquela família é imprescindível, é necessário, ok? Então, no caso, os médicos devem, digamos, priorizar, se caso tenha que fazer essa difícil escolha, essa difícil decisão, não vou nem dizer escolha, difícil decisão, é, a decisão é pela conservação da vida da mãe, porque ali, conservando a mãe, aquela alma que estava em processo de encarnação, conectado àquele feto em gestação, ela pode vir futuramente numa nova tentativa, porque o corpo perece, o feto em formação perece, mas o espírito, a alma, é imortal, ok? Então, aquela alma, ela pode vir existem muitas psicografias do Chico, psicografias do Djalma, que falam a respeito de vários médiums consagrados dentro da doutrina espírita aqui no Brasil, que descrevem situações semelhantes a essas, né? Onde houve uma primeira tentativa, houve um aborto, às vezes natural, às vezes a mãe sofre um acidente ou alguma coisa que desestabiliza o seu organismo e aí, para que ela receba o atendimento necessário, muitas vezes o organismo dela entra em crise e aí é preciso decidir entre um parto prematuro e a continuidade da manutenção da vida da mãe. E normalmente, inclusive, até que seja do meu conhecimento, o próprio Estatuto Médico, o Código de Ética da Medicina no Brasil tem o mesmo apontamento, tem o mesmo direcionamento, que no caso de um conflito dessa magnitude, onde não seja tecnicamente possível garantir a manutenção da vida da mãe e a manutenção da vida do feto ao mesmo tempo, que se deve digamos assim, optar pela vida da genitora, ok? Então, esclarecida essas questões, vamos continuar. Demonstrando a sensibilidade de Álvares Nobres, Narcisa rogou: Irmão Paulo, eu também já errei muito no passado. Atendamos a essa desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionado pela sinceridade, que todos nós somos espíritos endividados. Ele, inclusive, né, se colocando, todos nós, se colocando ele mesmo. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das nossas próprias fraquezas, ou seja, a autocrítica, a autoobservação, a autoanálise, o reconhecimento de que tropeçou, de que caiu por invigilância, por excessos, por N motivos. Ou seja, temos o reconhecimento das nossas próprias fraquezas e a boa vontade, que isso é indispensável. Não adianta só você reconhecer que errou. Ter a boa vontade, a serenidade de resgatar os próprios débitos cultivados. Mas essa criatura, por agora,
nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia, ela se colocou como eleita, ela estava procurando o paraíso que tinha sido, que ela se sentia como destinada ao paraíso dos justos, ou seja, ela ocultava no seu discurso inicial ali com a Narcisa e o André Luiz e o rapaz, que foi inicialmente procurá-los na Câmara de Retificação, ela, ela apresentou um discurso totalmente distorcido, onde ela não admitia suas quedas, não admitia seus erros, e muito menos a necessidade da correção. Ela só rogava para ela o atendimento e o favorecimento de benesses, né? As quais escondia os seus crimes e, evidentemente, benesses essas que naquele momento não lhe eram justas, né? Não lhe eram justificadas. Então, os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Vou repetir. Os que trazem os sentimentos calejados, né, reiterados na hipocrisia, emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? E, sorrindo expressivamente, exclamou: busquemos a prova. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: o que desejas, a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, socorro, socorro. Lacrimosa ela, né? Mas minha amiga ponderou acertadamente: é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Olha só, ela estava sofrendo, ela não queria sofrer, ela não entendia o porquê o sofrimento dela. Por que razão tantas vezes cortou a vida de entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Olha a pergunta direta do chefe da vigilância. Por que razão tantas vezes cortou a vida de entes frágeis, sem direito e sem condição de se defenderem? Ouvindo inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio e bradou. Quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, seu canalha, chamou Paulo de canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Ou seja, auxiliar, ela provavelmente era uma médica ou enfermeira, auxiliando a maternidade na terra. Olha só como ela oculta as suas ações. Fui caridosa e crente, boa e pura. A hipocrisia que o Paulo falou, né? O chefe da vigilância. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir a sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Lembrando que nosso lar é uma colônia para recepção de espíritos em condição de reabilitação. Não podemos esquecer isso. E isso não é algo qualquer, significa que as estruturas, significa que as assistências que são dadas, as energias que são trabalhadas, a expertise, toda aquela equipe, de todas as equipes de trabalhadores, é focada em auxiliar os indivíduos, os seres que estão em processo de recuperação. Vamos nos lembrar que André Luiz, o próprio André Luiz, ele foi observado por bastante tempo a partir da intercessão da sua mãe, recorrendo aos ministros de nosso lar. Só apenas quando ele demonstrou, naquele momento, né, a gente viu isso nos primeiros capítulos, de profunda reflexão e profunda revisão da sua vida, ou seja, o arrependimento, foi que ele se colocou na condição de um espírito em processo de regeneração. E a partir daí foi que ele passou a enxergar os auxiliares que já atuavam de nosso lar, que já atuavam auxiliando ele na medida do possível. Mas o trabalho maior tinha que ser feito pelo próprio indivíduo, no caso André Luiz. Então ali aquela neblina espessa
que tapava a visão de André Luiz foi dissipando e ele conseguiu ver o ministro e seus auxiliares. Foi colocado na maca e levado para as acomodações em nosso lar, ok? Para o hospital, para que ele continuasse o processo de recuperação. Então, quando a sua alma abrir as bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Irada, ela a interlocutor, respondeu a interlocutora, né? A mulher. Demônio, feiticeiro, sequaz de Satã. Olha só, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe, ou seja, firme, sem se desequilibrar, sem se alterar. Faça, então, o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que desejas. Olha só, temos aqui o céu, mas não é o céu que ela desejava. O céu que ela desejava era um céu de favorecimentos, porque ela nada tinha feito de merecimento para merecer aquele céu que ela procurava. Então, por isso que eu estou usando o termo favorecimento, né? Estamos numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente: Não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que eu fiz por merecer, praticando boas obras. E endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante. Olha só, o olhar de extrema cólica, ela perdeu o aspecto de enferma ambulante. Por quê? Vamos lembrar, no plano astral, o corpo astral, né, ele é muito mais sutil do que o corpo físico. Vamos nos lembrar que as almas desencarnadas, ou mesmo as almas, os seres, quando à noite, quando se desprendem do corpo físico, eles conseguem atravessar as paredes, ou seja, a densidade do corpo astral é tão sutil que ele consegue interpenetrar essas paredes físicas, os tetos das casas, né? Os objetos físicos que nós costumamos, com os quais nós costumamos nos relacionar. Então, é uma matéria muito mais sutil e também muito mais fluida, muito mais moldável. Então, por isso que fala aqui, ela perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando a passo firme. Acompanhou a irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou, ou seja, ele continua ali o processo de investigação dela e também observando se mentalmente ela não estaria fazendo algo. Esse irmão Paulo, ele estava no cargo correto, ele foi muito bem preparado e tinha experiência, né? Observar um vampiro exige a condição criminosa e declara-se inocente. É profundamente mau e afirma-se bom e puro. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria, no caso dela, e assevera que está procurando o céu, e procurando o céu que ela merece, né? Aqui um adendo meu. Ante o silêncio com que lhe ouvimos a lição, o vigilante-chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou mais aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida, alhures, ou seja, no futuro, pela bondade divina. Né? Na realidade, já está sendo atendida, porque ela está passando por um processo de dor que em algum momento irá lhe tocar, irá fazer com que ela recorde às suas ações, porque existe a ideia da causa e do efeito sobre as nossas atitudes, reflita sobre as suas ações e também arrependa-se. Então, ela já está sendo atendida pela bondade divina. A questão é que a ferramenta é outra, ok? Mas, por princípios de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Que a gente conclui o estudo de hoje. Então, meus irmãos, que grandes lições, grandes reflexões, né? Então, vamos agradecer essa oportunidade de aprendizado que nós tivemos na manhã de hoje, na tarde de hoje, e agradecer a presença dos nossos guias e mentores, dos responsáveis pela casa, pelos nossos mentores, os espíritos simpáticos que nos acompanham, os espíritos simpáticos, os trabalhadores da casa,
que todas as energias, todo o mérito produzido por esse nosso estudo, na tarde de hoje, possa ser encaminhado a outros seres, a outras consciências, levando até elas a paz, a harmonia, o entendimento e a saúde espiritual. Que assim seja. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Uma boa tarde a todos. Até o nosso próximo encontro, sábado que vem, com a retomada dos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa tarde.